A paz do Senhor Jesus, minhas amadas, estamos dando início a uma nova lição, a lição de número 10, que traz como título o desafio da janela 1040. No texto áureo, que se encontra em Romanos, capítulo 15, versículo 20, diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A verdade prática, a janela 1040, coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Na nossa leitura bíblica em classe, se encontra em Éfesos, capítulo 6, versículo do 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Os hinos sugeridos são 111, 310, 316 da harpa cristã. Nesta lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040. À luz de Éfesos, capítulo 6 e os versículos do 10 ao 20, percebemos que estamos em uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a Igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muitos fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar este grande desafio da evangelização mundial. A palavra-chave: desafio. No tópico 1, uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Ponto 1. Uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe, de Éfesos capítulo 6 e os versículos do 10 ao 20, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno
por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda a reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nesta peleja. Ponto 2. Nessa batalha, devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos: cinturão, que é a verdade; couraça, que é a justiça; sapatos, que é a prontidão para pregar o evangelho; escudo, que é a fé; capacete, que é a salvação; e espada, que é a palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Ponto 3. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de janela 1040. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivemos quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Deste montante, encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. A sinopse do tópico 1 diz: o desafio da janela 1040 representa uma batalha espiritual à Igreja e para a atualidade. Tópico 2. Principais desafios da janela 1040. Ponto 1. A necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós, não pode faltar amor e consciência em relação a esta realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. O desafio da perseguição, embora tratemos da perseguição à Igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus, no capítulo 23, versículos do 34 ao 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus
enfrentavam antes e na época de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações do portal da missão Portas Abertas, na janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 1040. A sinopse 2 diz: os principais desafios na janela 1040 passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. Tópico 3. Estratégias para alcançar países da janela 1040. Ponto 1. Orando pela janela 1040. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países, que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outro assim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Ponto 2. Evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o Evangelho. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Ponto 3. A ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho, com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Embora saibamos que a prioridade do tratamento do ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Assim sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área da saúde. Essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país, com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 1040. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. A sinopse 3 diz: as estratégias para alcançar essa região têm a ver com oração, evangelização por meio da ação social,
mediante a ação médica missionária. Conclusão. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele e, à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Não esquece de se inscrever e, principalmente, compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que tem dificuldade na sua visão, que não consegue ter tempo para fazer a leitura, para que elas assim possam também ser beneficiadas através desse áudio e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Beijos e até a próxima. Que Deus te abençoe.